A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 25. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos analisar cada uma dessas partes desse versículo. Jesus foi levado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele nos conduz, ele nos ensina, ele nos aconselha, ele nos indica o caminho a seguir. Ele é uma voz, ele nos dá conselhos, ele nos consola, nos conforta. E ele levou Jesus ao deserto. O deserto para nós cristãos é lugar de prova, é lugar de testar o caráter, é lugar de ser posto à prova. É um lugar onde muitas vezes nós choramos, sofremos, nos sentimos sós e abandonados. Deserto tem toda essa simbologia. Mas no caso do Senhor Jesus, era literalmente o deserto. Era um lugar quente durante o dia e frio durante a noite. Era um lugar com animais, com feras, com seres peçonhentos, venenosos, perigosos. Um lugar árido, um lugar inóspito, um lugar ruim de se estar. Isso que quer dizer deserto. Um lugar que não tem água, não tem vida, não tem planta e tem muitos perigos. Então, tudo isso simboliza deserto. Para que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? Para ser tentado. Aí tu vai pensar assim, mas Jesus precisava ser tentado? Sim, a Bíblia diz que ele precisava ser tentado em tudo para nos dar o exemplo. Que ele foi tentado de todas as formas. Então, quando nós estamos sendo tentados, por mais que seja, vamos dizer assim, louco dizer isso, Jesus também foi tentado, porque a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as formas, em tudo ele foi tentado. Então, quando tu pensa, mas esse tipo de tentação Jesus passou, a Bíblia diz que foi tudo, em tudo. Então, ele pode se compadecer de nós e pode nos fortalecer, porque em tudo ele foi tentado. E aí vem essa expressão, né? A tentação, não sei como é que tá na tua Bíblia, mas na minha fala tentação de Jesus. O que é tentação? Tentação é uma investida diabólica para te levar a pecar, a cair, a desobedecer. A tentação sempre vem de uma coisa que humanamente te atrai, te seduz, que tem para ti algum valor. Por isso é uma tentação. Se aquilo não te diz nada, não vai te tentar. Não encontra pouso em ti, não encontra paradeiro em ti, não tem uma ponte, não tem uma ligação contigo. Entendeu? Então, no que o diabo vai tentar Jesus? Naquilo que é da humanidade, daquilo que é da natureza humana. Essa é a tentação. E as pessoas caem naquilo
que elas são atraídas, que mexem com elas. Então, olha que interessante. O Espírito Santo foi que levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Por quem que ele ia ser tentado? Pelo diabo. Quem é o diabo? O diabo, literalmente, o significado do seu nome é caluniador, acusador. Então aqui tá deixando bem claro que é pelo diabo. Então, a gente entende que o próprio Satanás, né, estava diante de Jesus o tentando. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o Senhor Jesus vai para o deserto, conduzido, levado, impelido pelo Espírito Santo, e lá por 40 dias e 40 noites ele jejua. Por que a gente jejua? Tem vídeo no canal sobre o jejum. E todas as vezes que nós estudamos algum texto, algum personagem que falava sobre jejum, eu sempre procurava ampliar com vocês essa ideia dessa prática espiritual, dessa disciplina espiritual que é o jejum. Quando tu quer dobrar, mortificar, colocar a tua carne no lugar dela, tu jejua. Quando tu quer buscar o favor de Deus, quando tu quer a santidade, quando tu quer uma resposta, quando tu tá em oração, quando tu tá numa luta. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas jejuam. Mas o Senhor Jesus estava jejuando por 40 dias e 40 noites, porque ele estava prestes a começar o seu ministério público. Ele estava se preparando espiritualmente para enfrentar tudo o que estava escrito, reservado para ele. O que viria pela frente após esse período no deserto e a tentação. E aí a gente tem que lembrar do número 40. Também temos vídeo no canal sobre os números, sobre a numerologia bíblica. 40 é um número muito recorrente na Bíblia. Também te convido a assistir esse vídeo sobre os números da Bíblia. Quem mais tem várias, eu falo nesse vídeo sobre várias referências do 40. Então, nós sabemos que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto. O Senhor Jesus ficou 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Mas o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Sabemos que Moisés, em duas oportunidades, em duas ocasiões diferentes, também jejuou 40 dias e 40 noites. E sabemos que esse jejum de 40 dias é um jejum prolongado, é um jejum bem assim maduro. São poucas pessoas que conseguem levar a êxito 40 dias de jejum. É uma missão, uma vocação, um compromisso espiritual muito sério, jejuar 40 dias. Então, Jesus jejuou e Moisés jejuou. E esse número é muito importante, porque ele mostra um tempo em que tu pode jejuar sem ter prejuízo físico. A partir deste período, a partir de 40 dias, tu tem que ter, se tu quiser avançar, tu vai precisar de ajuda, né? Pelo menos é o que os estudos mostram. E a própria Bíblia já dá esse teto, vamos dizer assim, de que Moisés jejuou e que Jesus jejuou 40 dias. Mas sabemos de homens e mulheres de Deus que já jejuaram mais de 40 dias.
Mas como eu tô falando, precisa todo um cuidado para que o teu jejum não se torne um sacrifício, para que não se torne já um vilipêndio, um flagelo, um maltratar o teu próprio corpo, tá? Então, depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Aí tu vai dizer, como que ele teve fome? Porque é isso que eu tô dizendo. Depois desse período, o corpo começa, ele entra numa autofagia. É uma questão biológica. Então, Jesus, neste momento, sentiu fome. Neste fim do período. E aí, quando ele estava mais fraco, mais vulnerável, mais debilitado, quem aparece? Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Então aqui a gente vai analisar. Se você é o Filho de Deus, essa é uma grande tentação, que é a identidade. Nós somos abalados emocionalmente por conta da nossa identidade, por conta da nossa origem, por conta do nosso passado, da nossa infância, das nossas histórias, dos nossos traumas, às vezes questões de família, como a gente viu no outro vídeo, até a cidade, o lugar onde tu mora, vergonhas, complexos. Então, se tu quer atacar uma pessoa, muitas vezes o caminho mais rápido é atacar a identidade. Quem a pessoa é. E aqui o que Satanás está fazendo? Está questionando a identidade de Jesus. Se é que tu é o Filho de Deus. Se tu é o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Por quê? Jesus estava com fome. E Jesus tinha poder para transformar pedras em pães. E aqui vem uma lição para nós. O que é o pão? É aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá saúde. Então, muitas vezes as tentações giram ao redor das nossas necessidades básicas, daquilo que é muito importante para nós, para nossa sobrevivência, para o nosso equilíbrio, para nossa saúde. E muitas vezes as tentações virão dessas áreas da nossa vida, dessas questões. E às vezes a gente pensa que a gente tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem que dormir pouco, porque a gente precisa garantir o pão, né? Mas aos seus amados ele dá enquanto dormem. O pão nosso de cada dia vem do Pai nosso, do Pai que está nos céus. Então, aqui a gente vê que a primeira tentação é essa. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Essa expressão poderia ser o nome do canal também. O nosso canal chama A Bíblia Diz, mas está escrito também é perfeito, porque nós precisamos saber o que está escrito para que a gente não caia em tentação, para que a gente não caia em ciladas, em armadilhas, em enganos, em buracos, em abismos. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, que nós devemos estar sóbrios. Então, o que importa para nós? O que a Bíblia diz e o que está escrito. E foi assim que o Senhor Jesus venceu a primeira tentação. Ele respondeu com a Bíblia. Como que tu vai responder com a Bíblia se tu não lê a Bíblia? Como tu vai responder uma tentação, vai ficar firme se tu não sabe o que a Bíblia diz, se tu não sabe o que está escrito? O Espírito Santo nos fará lembrar. Lembrar do quê? Do que a gente leu, do que a gente estudou, do que a gente ouviu, do que a gente aprendeu da palavra de Deus, das Escrituras. Então o Senhor Jesus respondeu: está escrito. Quer dizer, está escrito na Bíblia, a palavra de Deus diz que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, de novo, tu tens necessidades básicas de vida, de sobrevivência, de segurança, de conforto, de bem-estar? Sim, mas o teu Pai Celestial sabe do que tu precisa.
e vai prover sempre. Ele é o Deus de toda provisão. Então, tu precisa da palavra de Deus no teu coração. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, não é só de pão físico, o pão natural que a gente vive. A gente precisa das palavras de Deus. É corpo, alma e espírito. E às vezes a gente vê que as pessoas se preocupam apenas com o corpo, com a dimensão física da vida, com a dimensão material, natural da vida. E a sua alma e o seu espírito estão em sequidão, estão num deserto, estão morrendo à míngua. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Que não é só de pão que tu vai viver, não é só o pão que vai te manter de pé ou com saúde. Não, tu precisa da palavra de Deus para ter saúde física, mental, emocional, espiritual, para ter equilíbrio. 5. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa. Esse então significa, não rolou, né? A primeira ele já perdeu. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: o pináculo do templo seria a parte mais alta do templo, o lugar mais distante em relação ao mar. E aí, olha bem o que está dizendo, ó. O diabo levou Jesus. Aí tu tem que abrir tua mente agora. Porque Jesus estava na terra como um homem, como um ser humano. E o diabo, Satanás, Lúcifer, ele é um anjo. Ele é considerado o querubim ungido, separado. Ele era o sinete da perfeição, tanto que ele quis ser igual a Deus. Então ele é um anjo, ele tem asas. E aqui diz que o diabo levou Jesus à cidade santa. Jesus estava no deserto. Aí uns dizem, isso foi em espírito, isso foi como se ele tivesse aberto uma tela e Jesus... Tu vê o que tu quer acreditar. Mas o que a gente acredita? O que é o mais aceitável? De que sim, Satanás levou Jesus voando até o pináculo do templo, para que Jesus lá do alto, naquela altura, sendo ele homem, fosse tentado. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Olha que absurdo, né? Ele está querendo tentar Jesus a se jogar lá de cima, fazer algo além das suas possibilidades. Porque a Bíblia diz que Jesus se esvaziou. Ele tomou a forma de servo. Ele se humilhou. Olha, de uma forma inacreditável. De uma forma absurda, para ser igual a nós. O Deus vivo, Deus eterno, se esvaziou da sua glória para ser um de nós. O Deus Emanuel, para habitar conosco, para estar conosco. Então sim, ele como ser humano estava numa altura, numa posição de perigo, de risco. E Satanás diz: te joga daqui, né? Te lança daqui, porque os anjos vão te socorrer, vão te proteger. Isso é quando tu quer fazer uma loucura, algo que está além daquilo que Deus permite para ti. Quando tu exagera no ponto, sabe? Quando tu faz
algo que não deve, algo que tu não tem licença, autorização para fazer. E é muito sério isso, a gente parar para pensar, que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto e o diabo levou ele para o templo. Aí a gente também pode, e levou para Jerusalém, né? Então o que tu pode pensar? Às vezes isso acontece dentro da religião. Tu pensa que tu tá servindo a Deus, mas aquela religião, ela já é uma tentação do diabo, do inimigo na tua vida. Tu tá enganado, tu tá enredado. E o que ele quer é te roubar, te matar e te destruir. E às vezes ele te leva para lugares altos dentro desta religião, dentro deste templo, dentro dessa cidade santa, dentro dessa Jerusalém, para que tu te jogue. Tu vai te jogar, né? Tu vai mergulhar naquilo, tu vai te aprofundar em coisas que são pecado, coisas que são erradas, coisas que são tentações, são investidas diabólicas. Quer dizer, ele está investindo em ti para depois te roubar, matar e destruir. E aí o que Jesus responde? 7. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Significa, tu não vai exagerar na dose, tu não vai questionar, tu não vai colocar Deus na parede, tu não vai pôr à prova o Senhor teu Deus. Aí algumas pessoas assim, mas não tem aquele salmo que até a Cândida gosta, que já tem vários vídeos no canal, que diz: provai e vede que o Senhor é bom, fazei prova de mim. Quando a gente viu agora em Malaquias, é diferente, meus queridos, é totalmente diferente. Fazer prova de mim, ou provar e ver que o Senhor é bom, é algo da intimidade, do relacionamento, da oração, de humildade, de dependência de Deus. É tu orar, é tu pedir, tu suplicar. Aqui o contexto é tu tentar a Deus, é tu usar Deus para os teus objetivos, para o teu benefício, para os teus interesses. É isso que está sendo dito. Então, eu vou me jogar porque vai ter anjo que vai me salvar, eu vou me colocar em risco, eu vou fazer loucura, eu vou fazer o que Deus não mandou eu fazer. Como a gente vê isso? Pessoas que exageram, que esticam a corda, esticam o elástico ao ponto de arrebentar. 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então, de novo, o diabo que levou Jesus. E aí fala os reinos do mundo e a glória. O Deus da riqueza, do dinheiro, do poder, dos tesouros, ele quer ser adorado. Esse é Mamon. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Então, quando ele fala em todos os reinos do mundo e a glória deles, tu tem que pensar em riquezas, em poder, em autoridade, em status, em fama, beleza, tudo que o mundo pode proporcionar para um ser humano. E aí o que ele disse? Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Aí alguns dizem que ele daria para Jesus isso. Outros dizem que ele está mentindo, blefando, porque ele não tem poder para dar. Mas nos nossos dias, e mesmo estudando a Bíblia, a gente percebe pessoas que receberam poder, honra, fama e estavam servindo as trevas. Pessoas que venderam a sua alma para o diabo por causa de dinheiro, de fama, de status. Políticos que queriam governar, que fizeram pactos. A gente sabe de muitas coisas, de sacrifícios ininterruptos
24 horas, 7 dias por semana, para obter vitórias, sangue derramado para ter glória, para ter o reino, os reinos do mundo. Enfim, existem muitas histórias sobre isso, que o inimigo promete e a pessoa quer aquilo e se entrega. Louco, essa noite pedirão a tua alma e o que tu tem. Então, pessoas que fazem loucuras para ter dinheiro, riqueza, fama, status, beleza, poder, governo, domínio. Mas também pode ser, como uns dizem, mentira, um blefe. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Aqui eu acho muito sério e muito importante, porque 3 vezes Jesus foi tentado e nós estudamos que o número 3 é completo. Tipo, ele foi tentado em todas as áreas. Acabou. Então o que tem que fazer agora? Expulsar, repreender, mandar embora Satanás. Acabou. A nossa conversa encerrou aqui. Chega. Vai embora, Satanás. Porque assim, a adoração é a Deus. E sempre foi esse o pecado de Satanás. O orgulho, a soberba. Ele queria ser adorado. Ele queria ser igual a Deus. E aqui ele tenta Jesus dessa forma. Prostrado. Aí eu te digo, toda vez que um ser humano se prostra, se curva, louva, adora, se inclina diante de um ídolo, de um falso Deus, ele está se prostrando, adorando a Satanás, a demônios, a anjos caídos. Porque a resposta que o Senhor Jesus deu é categórica. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deus é o Deus invisível, imortal, eterno, verdadeiro. Tu não pode te prostrar, te inclinar, te ajoelhar diante de imagens, de estátuas, de um outro ser humano. Quando tu faz isso, tu está invocando o mal, as trevas e muitas vezes o próprio Satanás, o próprio diabo. Adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente, unicamente a Ele. Nós lembramos dos amigos de Daniel que preferiram ir para a fornalha do que adorar a estátua de Nabucodonosor. Então, o Senhor Jesus repreendeu Satanás, ordenou: vai embora, sai, retira-te, Satanás. 11. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Então, ele esgotou as suas tentações e foi repreendido por Jesus e teve que sair. E os anjos vieram e o serviram. E aí tu pensa, onde Jesus estava, os anjos levaram ele para um lugar confortável, seguro, alimentaram, porque uma das tentações era transformar as pedras em pães. Então, depois de 40 dias, Jesus teve fome, então eu creio que os anjos deram alimento para Jesus. Por que eu falo isso? Porque Elias estava pedindo a morte, estava também no deserto, depois daquele confronto com os 450 profetas de Baal. E o que aconteceu? Um anjo veio e eu digo para vocês, fiz um café, né? Assou um pãozinho. E Elias comeu aquela comida, aquele pão, e ele caminhou 40 dias com a força
daquela comida. Então, sim, eu creio que os anjos alimentaram Jesus, fortaleceram, colocaram Jesus num lugar confortável, agradável, serviram a Jesus. 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Zebulon e Naftali tinham sofrido muito na época do Império Assírio e estavam em trevas, destruídos. E olha como Deus é maravilhoso. Aqueles que mais estavam precisando receberam Jesus, porque Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar. Então a gente vê também aqui, ó, a importância, quando eu falo para vocês muitos detalhes assim que tem na Bíblia. Então, um lugar que estava desprestigiado, destruído, que estava precisando de luz, Jesus foi para lá, e era à beira-mar. E cumpriu-se mais uma profecia. E aqui fala sobre arrependimento. Essa é a mensagem que João Batista tinha pregado. E para Zebulon e Naftali, Jesus começa a pregar e dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Ou na tradução antiga, pescadores de homens, né, de pessoas. Então aqui a gente vê Pedro e seu irmão André. E Jesus faz um convite, chama. Nesse caso, eles tinham que deixar as redes do mar e os peixes do mar para pescar pessoas, salvar pessoas, né? 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Então, quando o Senhor Jesus te chamar, tu vai ter que deixar alguma coisa. Primeiro, deixar os teus pecados, deixar a tua vontade para trás. E aqui fala sobre negócios, sobre família, né? Deixou o pai, mas ambos tinham irmãos, e os irmãos foram juntos até Jesus. Foram chamados por Jesus, né? Os irmãos. Mas ele precisou deixar o barco e o pai para seguir Jesus. 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, o Senhor Jesus pregava o arrependimento, chamava as pessoas para segui-lo, curava doenças e enfermidades. E aí tu percebe que doenças e enfermidades são coisas diferentes. Existem questões do corpo, existem questões da alma, existem questões espirituais, existem questões pontuais, existem questões que se arrastam por uma vida, por gerações. Então, é muito importante esse versículo: doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos.
endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, agora a gente está vendo um ministério público. Jesus curando, Jesus expulsando demônios, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, abençoando o povo. O que a gente aprende com esse capítulo 4 de Mateus? De que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Que ele venceu todas as tentações propostas pelo diabo, afirmando: está escrito. Ele citou a palavra de Deus para Satanás.